Então, dando continuidade à nossa aula, a gente falou sobre pigmentações, sobre os vários tipos de pigmentações, e agora eu queria falar um pouquinho sobre as calcificações no nosso organismo. Só para lembrar para vocês que o 98% do cálcio que nós temos dentro do nosso organismo, ele está depositado, aliás, no tecido ósseo e nos dentes na forma de hidroxiapatita, tá? Que é essa fórmula química aqui. Os outros 2% do cálcio que estão circulantes, eles estão desempenhando outras funções no organismo, né? Como, por exemplo, o cálcio ele é envolvido na liberação de neurotransmissores, então, para que um neurotransmissor seja liberado, requer cálcio. Eles são utilizados em algumas enzimas, como cofatores enzimáticos, e também o cálcio, esses 2%, eles estão envolvidos na contração muscular. É preciso cálcio para que ocorra a contração do músculo, tá? Lá na formação do complexo actina-miosina, então precisa de cálcio. E o cálcio, só para relembrar um pouquinho a fisiologia dele, ele é controlado basicamente por 3 substâncias, né? Por 3 hormônios: paratormônio, vitamina D e calcitonina. E eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre como é que funciona esses 3 hormônios. Vou falar um pouquinho primeiro do paratormônio. O paratormônio ele é secretado pelas glândulas paratireoides, que elas ficam localizadas junto à tireoide, na região anterior do pescoço. E o paratormônio ele é liberado quando ocorre uma queda dos níveis de cálcio no soro. Então, o paciente entra em uma hipocalcemia e libera paratormônio. Tá? Então, dessa maneira, o paratormônio ele evita que ocorra uma queda de cálcio no sangue. Por que ele faz isso? Porque ele promove uma reabsorção de cálcio dos ossos, rins e intestino. Então, como é que funciona a dinâmica? Ocorre uma queda de cálcio no sangue, então o paratormônio detecta essa queda de cálcio e faz com que ocorra a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. E ele também aumenta a absorção de cálcio dos intestinos, né? Então ele absorve mais cálcio do intestino e manda para o sangue e impede que cálcio seja eliminado na urina. Para quê? Para tudo isso, para reter cálcio no sangue, para aumentar a calcemia, porque nós temos uma calcemia fisiológica, né? E essa calcemia, ela precisa ser mantida, senão o paciente ele entra em colapso. De maneira semelhante ao paratormônio, nós temos a vitamina D, que ela é uma vitamina que ela é sintetizada pelo organismo, mas também a gente ingere através da dieta. Para sintetizar a vitamina D, precisa-se a luz solar. O nome dela é calcitriol. Ela faz a mesma coisa. Ela aumenta a reabsorção de cálcio nos ossos. Ela mobiliza cálcio do osso para o sangue para manter a calcemia fisiológica. E além de fazer essa reabsorção de cálcio, ela vai potencializar a ação do paratormônio. Tá? Então, tudo isso para manter a calcemia. Então, esses hormônios, a vitamina D e o paratormônio, eles são hipercalcemiantes. Eles aumentam os níveis de cálcio no sangue. E aqui eu tenho um quadro, então, de 7 alimentos para consumir vitamina D, né? Então, 7 alimentos que são ricos em vitamina D. Então, alguns pescados marinhos, como sardinha e atum, fígado, ovos, iogurte, laticínios em geral, né? Iogurte, queijo, manteiga e também o óleo de fígado de bacalhau são alimentos ricos em vitamina D. E só para lembrar que os seres humanos sintetizam a vitamina D de forma endógena, mas para isso precisa de
luz solar, então é preciso que o indivíduo pegue sol para sintetizar a vitamina D. E o nosso último hormônio é a calcitonina. A calcitonina, ela faz o contrário do que o paratormônio e que a vitamina D fazem. Ou seja, ela é antagônica, ela faz um antagonismo ao paratormônio. A calcitonina, ela diminui a concentração de cálcio no sangue, tá? Então, se existe muito cálcio circulante, a calcitonina ela vai promover a redução desse cálcio. Como que ela faz isso? Ela retira cálcio do sangue e manda para o tecido ósseo, né? Ou seja, ela mineraliza o osso, ela aumenta a liberação de cálcio pelo rim e ela aumenta a eliminação de cálcio no intestino, tá? Ou seja, ela inibe a absorção de cálcio no intestino e aumenta a liberação de cálcio pelo intestino. Ela inibe a reabsorção de cálcio pelo rim. Ela aumenta a eliminação. Se inibe a reabsorção, aumenta a eliminação. Tá? E também promove a deposição de cálcio nos ossos. A calcitonina ela é um hormônio secretado pela glândula tireoide. E a ação da calcitonina, obviamente, ela é maior em crianças, porque crianças apresentam um maior crescimento ósseo, tá? Então, as crianças elas precisam ter constante depósito de cálcio nos ossos, por isso que a calcitonina ela é maior em crianças. Então, só para relembrar, o paratormônio e a vitamina D diminuem o cálcio no sangue e a calcitonina aumenta aliás, o contrário, o paratormônio e a vitamina D aumentam o cálcio sanguíneo e a calcitonina ela reduz a concentração de cálcio no sangue e manda para os outros tecidos. E o que é uma calcificação? Eu estou falando aqui na aula de patologia, a gente fala de calcificação patológica, que nada mais é que a deposição mineral nos tecidos, mineral que eu digo é o de cálcio, em exceção dos ossos e dentes. Então, a calcificação patológica é quando ocorre o depósito de cálcio em tecidos moles, né? Eu tenho aqui um exemplo de uma válvula tricúspide, e aqui tem toda essa região mais esbranquiçada, uma região mais parece verrucosa. Isso aqui nada mais é do que o depósito de cálcio nessa válvula tricúspide. E a calcificação ela pode ser de dois tipos: calcificação do tipo distrófica e calcificação do tipo metastática, que é o que a gente vai ver na sequência. Então aqui eu tenho uma foto de uma válvula tricúspide, um desenho dessa válvula, e aqui uma válvula toda calcificada. Então vocês podem ver que o fechamento dela ele fica prejudicado, né? Porque ocorre o enrijecimento, endurecimento desse tecido, porque fica um tecido calcificado, o tecido fica duro, então ele perde aquela flexibilidade, aquela elasticidade que ele tinha e ele fica mais rígido. Então nessa válvula ela perde o fechamento adequado. Dependendo do tecido acometido, vai ocorrer outras alterações. A calcificação distrófica, ela é a de maior ocorrência e ela é encontrada em tecidos em necrose, tá? Porque o que acontece na necrose? A célula morre, muitas vezes ela rompe e dentro da célula ela armazena cálcio. E esse cálcio é liberado quando é necessário. Só que se a célula morre, ocorre uma massiva morte de células, um rompimento de células, ocorre uma liberação de cálcio para o meio. Então, numa necrose, nós temos a liberação de cálcio. Então, a calcificação distrófica, o cálcio, eles vêm pelas células mortas ou também pelo sangue, mas principalmente pelas células mortas que romperam as membranas e liberaram cálcio. Então, na calcificação distrófica,
não ocorre alteração na calcemia. Os níveis de cálcio sanguíneos eles ficam normais. Por quê? Porque ela é mais limitada. Limitada aonde? Nos focos em necrose. Se eu mostrar para vocês, aqui temos alguns aspectos macroscópicos, essa foto eu já mostrei, né? Dessas regiões de calcificação metastática. Então, vocês conseguem ver esses nódulos calcificados. Na macroscopia, a gente enxerga áreas nodulares, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, são firmes, né? São pétreas, lembram pequenos pedriscos, pequenas pétreas, muitas vezes arenosas, e a coloração é uma coloração amarelada ou esbrancacenta. Tá? Ou brancacenta, esbranquiçada. E quando faço uma necrópsia, ou quando faço um exame de um órgão que esteja calcificado, quando passa a faca nesse ponto calcificado, disse que a faca range ao corte, porque tu está cortando uma pedra, né? Tu está cortando uma área arenosa, então a faca range ao corte. Então aqui nós temos uma tireoide, um corte de uma tireoide com bócio. Essa figurinha aqui é um corte de uma tireoide normal, tá? E aqui nós temos uma tireoide com bócio. E vocês conseguem visualizar esses pontos mais amarelados, aqui, 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 e aqui tem um bem grandão. Esse ponto amarelado é uma pedrinha de um tecido calcificado. Olha o tamanho dessa tireoide comparado com a caneta, ela está aumentado, e ela tem vários pontos de calcificação. E essa pedrinha aqui, então, é um ponto calcificado. Tá? Então, isso é uma calcificação distrófica, porque ela está localizada somente no tecido da tireoide e não no corpo todo. Esse é um dos exemplos que eu tenho. E na microscopia, como é que a calcificação distrófica ela é visualizada? Através de um material amorfo, ou seja, um depósito, mas amorfo quer dizer sem forma, então é um depósito sem forma de material altamente basofílico, né? Basofílico, lembram que é azulado. Então aqui nós temos, dentro do círculo vermelho, esse depósito de material azul basofílico. O que é isso? Isso é uma área de necrose caseosa, que a gente já estudou lá na necrose, dentro de um granuloma do pulmão. O paciente é tuberculoso, fez um granuloma e dentro desse granuloma fez uma necrose caseosa. E nessa área de necrose, com o passar do tempo, ocorreu a calcificação desse tecido necrótico. Então, no histopatológico, lá na coloração por hematoxilina e eosina, esse foco necrótico ele se pigmentou, esse foco necrótico calcificado pigmentou com azul, né? Com pigmento basofílico. Mas observem que ele não tem forma nenhuma, né? Ele é simplesmente parece um salpicado de algum material azul. Então é a pigmentação. Se eu mostrar para vocês aqui outras, aqui também temos um foco de necrose caseosa e nas bordas dessa necrose está calcificando, aqui em roxo. Ao redor dessa artéria nós temos depósito de material calcificado, também está mais arroxeado. Então nessa região aqui dessa artéria também está calcificado. Então esse material basofílico sem forma, ele é um indicativo de calcificação, principalmente se nós temos um foco de necrose junto. E essa necrose, essa calcificação distrófica, ela acontece então em focos necróticos, de qualquer tipo de necrose, em tecidos infartados, infartos antigos, principalmente no centro de tumores, porque no centro de tumores ocorrem necroses, cicatrizes antigas, placas ateromatosas, válvulas cardíacas envelhecidas. Então, todo esse tecido que eu citei aqui pode ocorrer calcificação distrófica, mas ela é uma calcificação mais localizada nesse tipo de lesões, tá?